primeira regrinha da técnica de estudo é o tipo de memória. Tipo de memória. Você tem dois tipos de memória, pessoal. Vocês têm memória de tiro curto. Ó, isso aqui é importantão, hein? Você vai saber o porquê você não está rendendo. E você tem memória de tiro longo. Isso aqui é técnica e é científico. Tem um espaço do seu cérebro que te faz pensar rápido e o outro que te faz absorver rápido e o outro que te faz absorver longamente. Quer um exemplo? Você fala inglês? Fala inglês? Beleza. Eu gravei algumas frases e eu consigo hoje transmitir bem, né? Legal, né? Eu lembro que no início eu gravei só uma frase, que era I don't speak English very well, but I can understand a little bit. Isso aí eu gravei. O que era? Eu ia pra fora ou conversava com alguém e falava, eu não entendo, eu não sei falar inglês muito bem, mas eu entendo razoavelmente inglês. Traduzindo assim em curta memória. Agora, e para gravar a maldita da frase, porque quando eu lia ou alguém me contava, I don't speak English very well, but I can understand a little bit. Beleza. A primeira vez que você fala, você vai pra cá, você esquece. Já tentou fazer isso? Gravar? Fala aí a concussão do Código Penal. Sabe falar? Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Sabe falar o crime de roubo? Subtrair coisa móvel à lei mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma, reduzida a capacidade de resistência da vítima, 5.7. E o concurso de pessoas, quem de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a isso combinado na medida de sua culpabilidade. Troca de matéria. Vamos lá para direito administrativo, improbidade administrativa. Sabe falar improbidade administrativa? Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão de direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, indisponibilidade de bens na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Olha que bacana. Senta aí. Olha que bacana. Aí você fala, caralho, senta ali, puxa uma cadeira aí, senta aí. Você já é de casa, filho. Você já é de casa. Aí olha que bacana, pô, como é que o Evandro consegue gravar isso, cara? O Evandro consegue gravar isso, ele é um gênio? Não é, cara. Sabe o que acontece? Quando a gente está estudando, a memória de tiro curto ele é acelerada muito rápido. Por exemplo, você assiste uma aula, faz seu resumo. Acabou de assistir a aula, fazer o resumo, a aula tá na cabeça. Você não esquece, cara. Quando eu chegar para você e falar, ó, são 3 tipos de penalidade: suspensão da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens. Legal. Tá na lei, tá no artigo 137, tá lá no seu parágrafo 4º. Isso você grava primeiro plano. Mas qual é o problema? Quando você chega em casa, você esquece. Se o Lucas parar de me atrapalhar. Tá, você segura aí, deixa eu só terminar a história. E aí, o cara chega em casa, toma um banho, come alguma coisa, não lembra nada. Você quer ver outro exemplo bacana? Como é que você explica o cara? Hoje eu tenho uns meninos aqui, depois vão conversar com vocês, que passaram num concurso. O legal disso é o seguinte: se o cara ficar 6 meses sem estudar, ele entra num processo de emborrecimento total absoluto. Pronto. Tem uns amigos que entraram para a Polícia Federal, rodoviária, o Rafa. O Rafa tinha melhorado pra caramba, já tá falando errado de novo. Eu falei, pô, Rafa, o que houve contigo? Ele nunca mais quer fazer concurso pra nada. Agora é só polícia. Eu falei, não é polícia, é polícia. É um barato, Rafa. Ou seja, a memória de tiro curto, cara, se você bobear, ela vai embora. Então você tem que alimentar, o cérebro é um músculo. Pô, Evandro, ó, eu assisto aula, isso tanto no presencial quanto no online. Porra, faço tudinho. Porra, o Arruda veio e me deu análise combinatória, combinação e arranjo. Copiei tudo num caderno. Pô, tá lindo. É impossível esquecer aquela porra na frente do professor. Aí você vai pra casa, come alguma coisa, dá uma cagadinha, toma a sua água, janta direitinho, senta e tenta refazer com o papel na frente, você não sabe fazer. Por quê? Porque você só alimentou a memória de tiro curto. A memória de tiro longo é aquela que ocupa um espaço que você não esquece. Aí tá o grande macete de você pegar qualquer edital, pessoal. Isso vai de auditor da Receita Federal, passando por concurso de nível médio, igual a Anali, igual ao INSS, ou mesmo ao TJ que eu passei para você, das carreiras policiais. Tudo isso você vai ter que alimentar a memória de tiro longo no seu edital. Então, beleza, você tem os tópicos do edital. E você viu os tópicos do edital, aí tem várias sugestões. Primeira minha, que funciona muito bem. Tenta assistir, por exemplo, uma aula à noite, revisar toda a aula. Depois que você assistiu a aula, revisou, vai e dorme logo em sequência. Quando você acordar, e se você quiser revisar o que você viu noite anterior, a coisa grudou no seu cérebro de uma forma que foi inevitável que você esqueça. Um grande exemplo de como memória de tiro curto, memória de tiro longo funciona, é você ir para casa puto da vida, repetindo a mesma frase sempre. Cara, é incrível, quando você joça a cabeça numa coisa e vai fazendo ela constantemente, isso em seguida, para você alimentar
alimentar a memória de tiro longo, você nunca mais esquece. Eu tenho certeza que todo mundo que estuda, em algum momento, lembra de um tópico que nunca mais esquece. Ah, pois isso aí é impossível. O artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantida nos brasileiros e os estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade, mais uma porra que eu nunca lembro nos termos da lei, porque eu não sou professor de direito constitucional. Aí, tu gravou ali basicamente quase todo o artigo 5º, porque é mais simples, é mais fácil, é o primeiro que você tem contato e é uma introdução. O que você tem que fazer é pegar todo o edital em todas as matérias e grava alimentar a memória de tiro longo. Não dá para estudar com sono. Pô, Evandro, para sair daqui para cá, como é que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que estar bem na hora do estudo. Já viu? Às vezes você está estudando, você abre o seu caderno, você abre livro, você abre o que você tem que abrir, você começa a pescar e dar cabeçada. Putz, cara, tá na hora de parar. Por quê? Porque deu sono. Se der sono, você vai ficar chovendo no molhado. Quantas vezes você já estudou? E você ia, quando chegava no meio, não lembrava o que estava no início. A pessoa fala, eu sou igual o Evandro, eu tenho TDAH. Não tem, você tem sem vergonhice, cara. Por quê? Você fez um fundamental de merda, um médio ruim, você fez uma faculdade que você nem sabe o que você estava fazendo aquela merda, e depois você quer estudar para concurso, que é alto desempenho. Passa quem estuda 10 horas por dia. Como é que você vai alcançar isso rapidamente? Não dá, você tem que estudar por um tempo. Se você ver a história dos meninos que passaram em todas as gerações, principalmente agora, do ano passado para cá, do ano retrasado, né, 2013 para cá, os meninos estão altamente profissionalizados. Então, a grande dica, assiste a aula, faz o resumo e você logo depois tem que estar descansado, tem que estar bem e você vai alimentar a sua memória de tiro longo. Por que eu coloquei o edital e botei os tópicos aqui? O pessoal tem muita dificuldade de estudar. Por exemplo, você pega um edital onde tem português, informática, raciocínio lógico matemático, conhecimentos gerais, administrativo e constitucional. Geralmente, lógico, dependendo da carreira, tem penal, processo, leis. Eu não sei porque o pessoal gosta tanto de direito penal, cara. Eu sou professor de direito penal. Pensa numa desgraça, é aquela porcaria do direito penal, cara. Se aprender a árvore do crime, fato típico, jurídico, culpável, o fato típico tem conduta, nexo causal, tipicidade e resultado. É muito mais fácil, muito mais gostoso você aprender português. Português são 4 tópicos, basicamente. É fonética, morfologia, sintaxe e interpretação. Pô, você pega uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, deslocada do infinitivo, que cai na ESAF. Depois que você aprendeu onde ela tá, nunca mais você erra isso aqui. A pessoa fala, pô, o Evandro é tão bom de português. Não é, pessoal. Eu treino tanto português quanto vocês estão estudando para concurso. Eu gosto de dar, eu assisto a aula dos meus professores, da Giancarlo, da Janaína. Toda vez que ela está aqui, eu assisto a aula delas, a ponto de ser chato, tá? Informática. Cara, informática, me fala quem gosta dessa desgraça. Ninguém, tanto que o João Paulo dá aula, que é o cara mais estranho do mundo, ele dá aula desse troço. Raciocínio lógico matemático. Cara, eu tenho Lustosa, a Arruda, a Fernanda, Quiolo e o Zé. E tá entrando um outro menino que é surpresa lá de Maringá. São 6 professores da mesma matéria. Por quê? Porque convencer o cara de que ele tem que estudar raciocínio lógico / matemática é uma merda. Aí o cara fala assim, o professor é ruim. Tá, mas você sabe sair daqui? Pelo amor de Deus. Sabe sair daqui? Não sabe? Qual é o resultado disso aqui? Pelo amor de Deus, né? Tá, resultado disso aqui, você sabe o que é isso? O aluno não sabe, o aluno chega aqui sem saber. Ele fala, Evandro, por que o número está no meio da casinha? Eu falei, porque a sua mãe te pariu de 4 meses, seu maldito. Isso aqui é raiz, porra. O cara, é mesmo, né? O cara não tem a mínima base do que ele está estudando. Então, isso vai mais para o início do estudo. Então, depois que você tiver acelerado e você aprender o mecanismo todo, você pode, inclusive, sair dos conteúdos. Tem muita gente que fala assim, pô, Evandro, eu estou estudando tem 3 anos. Cara, se você está estudando 3 anos, funciona mais ou menos assim, ó. Quando você começa, você tem que ver muito a turma regular. Depois você vai ver exercício, depois você vai ver o simulado, que é a escadinha do sucesso, né? Eu tenho uma técnica que irrita muita gente. Muita gente fala assim, pô, o Evandro não funciona. Eu só funciono assim. Eu dou muita aula para os meninos regular, depois eu mando eles irem migrando cada vez mais para os exercícios e tem que socar simulado desde o primeiro dia. Só que o simulado vai fazer muito efeito depois que você tiver todo o conteúdo na cabeça, mas desde o início já tem que começar a fazer, ainda mais que os simulados são comentados. Aí, Evandro, depois que eu tiver rodado esse ciclo uns 3 anos, o que eu tenho que fazer? Cara, basicamente, turma regular, exercício e simulado. Mas, Evandro, eu vi o regular já várias vezes, eu não aguento mais assistir aula. Cara, faz estudo remissivo. O que é estudo remissivo? Faz lá, pega nos exercícios, você pega 500 questões de português e faz elas divididas por tópico. Errou, você fala, porra, por que eu tô errando tanta questão de pronome relativo, de oração subordinada adjetiva? Por que eu tô errando e essa porra cai em todo o concurso da CESP? Tá na hora de você voltar no conteúdo para estudar lá as orações subordinadas adjetivas que dão início pelo pronome relativo. Estudou, relembrou? Volta para fazer questão. Então, na base,
toda vez que você está circulando, turma regular, exercício simulado, turma regular, exercício simulado, cara, você está fortalecendo cada vez mais a memória, está saindo de tiro curto e indo para tiro longo. Por isso é que você pega um cara que tem um tempão e ele fica batendo 70, 80, 90 pontos de um simulado de 120. Por quê? Porque na verdade, quando você cai lá o artigo 5º, alguma questão, quando você cai morfologia, sintaxe, quando você cai análise combinatória, probabilidade, silogismo, tabelinha, verdade, qualquer tipo de questão relacionada, por exemplo, nesses últimos tópicos, a raciocínio lógico matemático, o cara já fez aquela merda 20 vezes sem nunca ter parado. Então, a memória de tiro longo está abastecida. Ah, Evandro, então é por isso que você me explica, depois de uns 3 anos, o cara não passa só em um, o cara passa em 4, 5, 6 concursos, ele escolhe, porque simplesmente você fez o básico, você ficou rodando em volta do rabo. Não dá para passar em concurso muito rápido, é mentira, esses negócios ficam jogando na internet. Ah, segredo que você vai ser aprovado em um mês, a fórmula mais ser aprovado dentro de um ano. Cara, cada um tem um prazo de aprovação ali dentro. Eu tenho 2 meninos que são novos, que estão aqui estudando comigo nas fiscais, estão me ensinando um monte. Os meninos são formados no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eles ficam quietinhos lá. Sabe-se lá o que essas desgraças estão fazendo aqui, mas tudo bem. Ele me chama no canto e fala assim: Evandro, tem algum problema? Eu falei: por quê? Ele falou: a matéria é tão simples assim. Eu sentei com ele na minha sala e falei: ô, seu maldito, isso aí é estatística descritiva, é a pior matéria do edital. Ele falou: porra, tá de sacanagem, isso é tão simples pra mim. Ou seja, os garotos vão antes do tempo, mas eles fizeram escola militar, fizeram o ITA, são formados, são engenheiros, os garotos estão fora da curva. Eles estudam 10, 12 horas com grande rendimento, sem dar sono, sem pestanejar, e eles estão comigo, deve ter uns 4 meses, e pelo ritmo ali eles vão ficar 2, 3 anos se precisar ali, porque eles descobriram que eles querem ser analistas da Receita Federal do Brasil e que o início ganha 10, 11 e pouquinho, depois ganha 14, depois ganha 19 e tá bom pra eles. Então, eu tava convencendo os meninos aí pra auditor. Ele falou: o auditor trabalha muito, eu quero copiar o Rodrigo Cozer lá. Ele não é polícia, porque eu não quero ser polícia, mas se quiser pode botar uma arma na cintura, aquele distintivo parece do xerife, né, daquele velho oeste, e fica andando de helicóptero andando atrás de cigarreiro. Então, eles conversaram comigo um monte. Agora, os garotos têm uma estrutura que na verdade não é a estrutura de todo mundo. A minha foi fundamental ruim, médio ruim, faculdade ruim, problema pra caralho, um monte de gente criticando, um monte de gente enchendo o saco, ninguém confiando na gente, achando que o concurso era fraude, que dava merda, e você tem que alimentar a sua memória de tiro longo, estudar desse jeito, tudo direitinho, com ninguém confiando em você. Geralmente são esse tipo de pessoa que gruda com a gente, que gruda comigo aqui, porque a gente, na verdade, vem e muda a estrutura de vocês. Quer aprender as técnicas secretas e as maiores estratégias de estudos nunca vista? Siga o maior Instagram do Brasil para concurseiros. Link na descrição deste vídeo.